Olá, a paz do Senhor. Aqui é o Guilherme Carlo. Estamos aqui para mais um Pod Conectar, o podcast dos Jovens Conectados. Aqui ao meu lado, Cleiton, meu amigo, meu irmão, para compor aqui essa banca do podcast de hoje. Fala, gente, tudo bem? Pastor Johnny, Alt. Paz do Senhor para você que nos acompanha. É um prazer estar aqui de novo para falar de assuntos relevantes, né? Vamos lá. Isso aí. Já quero fazer um convite para você. Se você ainda não segue o nosso canal, segue aí, ativa o sininho, compartilha, comenta, curte esse podcast, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que essas reflexões de hoje possam alcançar o máximo de pessoas. E hoje estamos aqui, mais uma vez, com o nosso querido amigo, irmão, pastor Johnny Júnior. Meus queridos, é um prazer estar aqui no Pode Conectar. Carlo, Cleiton, meus amigos, é um prazer estar aqui novamente. Tô me sentindo em casa já, viu, Alt? Coisa boa. É sempre bom estar aqui nessa mesa e estar com vocês. Fico bem à vontade. Que bom, que nós possamos refletir bastante hoje. Com certeza. Bom, então, para a gente começar, a pauta de hoje a gente vai falar sobre alguns princípios, a gente vai falar sobre a desconstrução da verdade, a fé cristã, que, querendo ou não, é uma das questões que a gente é mais confrontado quando se trata da defesa da fé, da apologética e tudo mais. A gente sabe que temos muitos autores, escritores, cristãos e não cristãos, filósofos que tratam sobre a desconstrução social, sobre a desconstrução da verdade. E nós sabemos que isso impacta diretamente na forma como a gente vê o mundo, impacta diretamente na identidade do indivíduo e na fé. Como que se deu, Pastor Johnny, o início dessa desconstrução da verdade? Eu penso, Guilherme, Cleiton, pessoal que nos acompanha, esse assunto é tão urgente porque a história da desconstrução da verdade é assim que a gente pode chamar, história de desconstrução da verdade. Ela é muito antiga, né? Vamos dizer que esse assunto morreu e ressuscitou várias vezes. Na Grécia Antiga, teve um forte interesse de desconstrução da verdade. Muitas coisas que a gente observa hoje na nossa sociedade, na verdade, são não sei se a gente pode falar regurgitação, alguma coisa assim, retornando a algumas coisas que já havia na desconstrução grega da verdade. Sócrates, nos seus embates, ele já lidava com essa desconstrução da verdade. Foi por isso que ele ficou tão famoso e ganhou esse renome na filosofia. Sócrates, a famosa história da morte de Sócrates, se deve por causa da verdade, no interesse da verdade. Ele debatia com alguns dos sofistas, né? Os sofistas ficaram famosos na Grécia porque eles ganhavam debates independente da verdade, por dinheiro. Eu estou resumindo a grosso modo, mas esse era o interesse. Eles estavam tão cientes de que cada um podia ter sua própria visão sobre qualquer coisa, que se você pagasse bem, um sofista argumentaria e venceria qualquer pessoa se você pagasse bem. Então, veio Sócrates, né? Platão era um discípulo, e o Sócrates dizia, olha, se toda opinião tem o mesmo valor, né? Não existe uma verdade, e toda opinião tem o mesmo valor, eu já sei qual é o valor de toda opinião. Zero. Se toda opinião tem o mesmo valor, o valor é zero. Então, quando a gente hoje está falando de defender uma verdade, não é só o cristão, isso aí é coisa de cristão, né? O cristão quer defender a verdade. Não, é um interesse de quem nos ouve, sendo cristão, ateu, budista, ou o que ele for. Se ele diz que toda opinião tem o mesmo valor, ele está dizendo que a opinião dele também vale a mesma coisa. Zero. Se não existe uma concepção sobre a verdade, o que ela seja, não só a morte de Sócrates foi inútil, mas a morte de toda pessoa que tentou defender alguma coisa que ele achava que aquilo era o correto foi inútil. A morte de Cristo foi em vão, a morte dos apóstolos foi em vão. Então não é um interesse só do cristão, é um interesse de toda pessoa, é um interesse da humanidade. Então hoje nós lidamos com uma certa desconstrução da verdade. Isso se deve a vários fatores,
mas um deles que eu gostaria de notar é o próprio naturalismo. O naturalismo filosófico. O naturalismo é uma concepção de que só existe apenas uma realidade e ela é material. Aquela série que ficou tão famosa nos Estados Unidos do Carl Sagan, ela começava dizendo assim, ó, só existiu, existe e existirá apenas uma coisa, o cosmos. É só isso que existe. Aí fica um pouco complexo, porque quando você vai afundando o naturalismo e vai indo lá no fundo, já que só existe o mundo material, então não existe realmente alguma coisa transcendente. E se não existe uma coisa transcendente, a verdade está muito ligada à ideia transcendente. Teve um apologista cristão, um defensor da fé chamado Greg Bassen. Ele era uma pessoa que alguns, Cleito, dizia que os ateus tremiam de debater com ele. Ele era muito filosófico e bíblico, o Greg Bassen. E aí, num debate contra um naturalista chamado Gordon Stan, esse naturalista falou assim, Greg, você está me dizendo que Deus é um espírito? Aí ele, sim. Você está me dizendo que Deus é imaterial? Sim. Você está dizendo que Deus está além do mundo físico? Sim. Me diz então uma coisa que é mais ou menos parecida com Deus, assim, para me saber se isso existe. Aí ele falou, as leis da lógica. E todo mundo começou a rir do ateu na hora, do naturalista. Por quê? Porque as leis da lógica não são materiais. O naturalismo não dá conta de abarcar a realidade, porque a realidade não é só física. A verdade não é sua nem minha, porque ela não é um movimento físico. E isso é ensinado pelo naturalismo hoje, que infestou todas as áreas. Falando sobre a verdade e a desconstrução. O naturalismo infestou também teorias psicológicas. Uma delas é o behaviorismo. O behaviorismo analisa uma pessoa pelo comportamento dela, já que só existe o mundo material, então eu já sei o que você é olhando seu comportamento. Dou conta de dissecar você e dizer o que você é. Mas se a realidade é só isso, então a verdade é um movimento físico na cabeça de uma pessoa. É uma reação química aqui no meu córtex, a verdade. Não existe uma transcendência, é tudo físico. E a verdade é um nome que a gente deu para um tipo de reação química. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque aí está a desconstrução atual agora da verdade. Se a verdade é uma reação química na sua cabeça ou na minha, significa que a gente não pode ter a mesma. Eu não tenho um movimento físico que você tem. E aí surgem nos movimentos, são das questões que a gente quer falar aqui. Pelo menos dois a gente quer enaltecer aqui, que é o relativismo e o pragmatismo. Sim. Né? E a gente queria que você falasse sobre esses dois movimentos, talvez explicando, basicamente ali, principalmente no sentido do relativismo, e que nós pudéssemos falar de quanto isso é perigoso e como nós temos que, enquanto cristãos, nos atentar para a entrada desse relativismo no seio da igreja. Né? Porque se não tem verdade absoluta, logo ela é relativa. Sim. Né? Se não tem algo transcendente, está na minha cabeça, está na sua, ela é relativa. Sim. Qual que é o problema do relativismo? O relativismo virou a maneira mais popular hoje de desconstrução da verdade. Interessante, Cleiton. É a desconstrução mais famosa da verdade. O behaviorismo que eu estou citando, ele é só um dos desdobramentos do relativismo. Que a partir do momento... E teve outras coisas que endossou o relativismo também. Parece que a princípio não, mas a própria teoria da relatividade de Einstein, ela serviu como tipo de intuição do relativismo. Porque já que o tempo ou a percepção temporal não é a mesma em todo lugar do espaço, devido à gravitação, a gravidade muda tudo. A gravidade atravessa tudo e muda tudo. Parecendo Interstellar o filme. Então, já que é assim, será que não é assim também com a verdade? Então, mesmo que não tenha uma conexão, isso era uma lei da física, é um outro assunto. A gente está separando. Mas muitos fatores endossou o relativismo filosófico mesmo. Que é a maneira. O pragmatismo que você falou, o pragma fala da prática, o pragma. Então, o pragmatismo fala que, na verdade, o que mais importa é o que a gente pratica mesmo. Não as ideias. Quando a gente joga o jogo do cristianismo, esquece a bola, pensa no jogo. Esquece a bola, essa ideia, a encarnação de Cristo, a doutrina. Esquece essa ideia. Pensa no jogo do cristianismo. Mas como pensar no jogo? Não, pensa na prática. Mas como pensar na prática sem a ideia que leva à prática? Então, são duas concepções modernas.
elas estão envolvidas com o behaviorismo que eu já disse. O William James, que era um filósofo, ele fortaleceu demais o pragmatismo. E o William James dizia, essa coisa de consciência não existe. Isso já era um passo para a ideia de verdade não existir. Então, hoje, o mundo naturalismo, o naturalismo tem tentado engolir o cristianismo de muitas formas. E não consegue. Não consegue porque a gente ainda não tem um vocabulário naturalista. William James, que era um pragmático e também um relativista, William James dizia, ó, esses termos mente, isso aí não existe. Consciência, isso aí não existe. Verdade, teoria, isso não existe. Pensamento, isso não existe. A gente inventou esses termos por causa da religião. Não existe um mundo além do material. Então nós temos que traduzir esses termos. Nós temos que parar de falar pensamento e falar reação XYB no córtex frontal tal. Temos que parar de usar o termo pensamento. Só que as pessoas comuns e quem está nos assistindo é até difícil pensar isso, né? Ao invés de falar pensamento, eu falo o meu movimento da laringe. É difícil para as pessoas mais comuns usar esse tipo de argumento. A gente fala, tô pensando isso. Entendi aquilo. Entender. Entender não é uma palavra precisa. Ela é mentalista. O cristianismo é mentalista. O cristianismo defende a ideia de que existe uma consciência separada da matéria. Existe um pensamento separado da matéria. Porque o judaísmo também defendia. Leibniz, que era um judeu e um filósofo, e não era de jeito nenhum relativista, ele dizia, se nós aumentássemos o cérebro humano do tamanho de um moinho e a gente pudesse caminhar lá dentro, a gente aumentou e vai caminhar lá dentro. Nós íamos enxergar muitas coisas lá dentro, caminhando dentro desse cérebro gigante, mas a gente não ia enxergar uma coisa, um único pensamento. A gente não ia conseguir ver materializar. Hoje, os relativistas, os pragmáticos, os behavioristas, os naturalistas estão todos juntos nisso. Eles são, sabe, primos disso aí tudo. Desse parto contra uma desconstrução da verdade, porque a verdade é mentalista. Por que a gente é levado ao relativismo? Porque se a verdade é um movimento na sua cabeça e na minha, a gente nunca pode ter a mesma. Movimento não é algo que repete. O movimento no passado não era o Epimênides que dizia, Alt, ele dizia que você pode tentar entrar até no mesmo rio, mas nem o rio é o mesmo, nem você é o mesmo. Agora imagine isso se a verdade for um movimento. Você nunca pode ter a mesma verdade. Nunca, você não pode nem dizer para mim, Cleito, se isso é verdade. Se a verdade é um movimento químico na cabeça de alguém, você não consegue nem me dizer se você teve o mesmo pensamento. Porque o movimento no passado não é o mesmo movimento de agora. Eu posso falar assim, eles são muito semelhantes. Semelhança é outra coisa. Eu estou falando do mesmo. O cristianismo, o cerne. O cristianismo pode dizer, você tem sempre a mesma verdade. Porque ela não é um movimento datado do passado ou do presente. Ela começou na mente de Deus, o Senhor Deus da verdade. O Agostinho, inclusive, tinha um argumento da verdade para a existência de Deus. Tá? O pessoal que está ouvindo. O Agostinho tinha. Ele dizia, olha, se a verdade é sempre a mesma, a verdade não muda. A verdade não é geográfica. A verdade não é um movimento físico. O Agostinho já tinha previsto os malefícios do naturalismo. Ele dizia, não, a verdade, se ela não é nada disso, se mesmo, olha o que o Agostinho chegou a dizer, se mesmo se eu dissesse que a verdade não existe, seria verdade que ela não existe. Ela é tão assim, além, que eu nem consigo refutar ela. Aí ele disse, se é isso tudo, então a verdade é mental. E se ela é mental, ela começou numa mente eterna, temporal, não geográfica, não natural. E se é tudo isso, nós já sabemos por que Deus existe. Ele é o Senhor Deus da verdade. Como Salmo 31:5. Então nosso desafio é urgente, defender a verdade. Muito forte. Quando a gente trata de fé, falando sobre a verdade, ela não ser algo material, ela tá no transcendente, a gente trata de fé. Para você crer nessa verdade, você precisa ter a fé, né? Fé. E a fé é acreditar no que não tá visível, né? A Bíblia já fala.
firme fundamento das coisas que se esperam e daquilo que não se vê. A Quando própria fé depende da transcendência. Sim. E quando a gente trata sobre a fé e trata da verdade, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, o verbo que era desde o princípio, né? A Bacana. gente trata de cosmovisão. Evangelho de João, o verbo que era Deus, né? É. E o que é a cosmovisão? E o que é a cosmovisão cristã? Cosmovisão é um termo que ficou muito popular, Alt, desde Immanuel Kant. Ele era um filósofo, dito cristão também. Muitos chamam ele do pai da ética moderna, Immanuel Kant. Aí, não digo que ele é o fundador dessa concepção, mas ele popularizou muito ela pelo termo Weltanschauung, que em alemão seria cosmovisão. Cosmovisão significa visão de mundo. Cosmo é mundo. Cosmo é mundo, em grego. Cosmo é mundo. Cosmovisão seria uma visão sobre o todo, sobre o mundo. Todas as pessoas têm uma visão sobre o mundo. Não é nenhum debate nosso se as pessoas têm ou não. Eu costumo brincar. Eu nunca achei uma história disso, então eu inventei uma história disso, tá? Aí, ó, às vezes você cria. Foi uma fábula que eu criei. A parábola. Pra me explicar por que todas as pessoas... Uma parábola. Por que todas as pessoas têm uma cosmovisão? Eu inventei uma parábola, então, Cleiton. A parábola é que tinha um senhor coveiro. Ele trabalhava, né? Na profissão dele, muito digna. De dar um sepultamento digno para as pessoas, né? E um dia um estudante cristão de teologia e filosofia cristã aproximou dele. Não é você não, né? Nem eu não. Se eu fizesse isso, eu ia perturbar demais. Ele mandou acelerar de lá. Mas esse estudante chegou lá, assim, nesse momento, nesse ato muito bonito dele. E falou assim, ó, senhor Coveiro, eu queria fazer uma pergunta. O senhor trabalha com isso há muito tempo? Trabalho com isso a vida inteira. Mesmo? Então eu queria perguntar assim pro senhor, o que o senhor acha que é... O que é a morte? A morte? Aí, o senhor já fez assim a quinta série, a oitava? Não, nunca fiz. Mas eu queria saber, já que você não fez essa escolaridade completa, o que é a morte? Aí ele falou assim, ó, a morte é só o princípio. Aquele frase do filme A Múmia, eu que tô inventando a parábola, então eu coloco as frases que eu quero, né? Ele falou assim, a morte é só o princípio. Sério? Por quê? Porque depois tem uma vida. Depois isso, depois aquilo, a morte isso, o espírito aquilo, a carne isso. Então... Aí o jovem falou, para resumir, interessante essa sua cosmovisão. Ele, cosmo o quê? Cosmovisão. Ó, meu jovem, eu não sei se isso é de comer ou passar no cabelo, mas eu não gosto de mexer com essas coisas erradas, não. Muitas pessoas não sabem, mas elas têm uma cosmovisão. Todas têm. A única coisa que a gente pode fazer é estar mais ou menos consciente da nossa própria cosmovisão. Mas que todo mundo tem? Tem. Todo ser humano tem. Se eu te forçar, essas são as 3 perguntas básicas da humanidade, né, Cleito? De onde a gente veio, o que a gente tem que fazer, para onde a gente vai. Né? A gente pode sair agora mesmo. Você pode ir em qualquer esquina e perguntar para qualquer pessoa e falar assim, de onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai. Você vai forçar ele a arrancar do fundo da alma dele qual é a visão de mundo que ele tem. Não importa se ele é muito erudito, não importa se ele é PhD em alguma coisa, não importa se ele acha que ele é só um trabalhador manual, não importa. Se você fizer uma pergunta dessa, ele pode ter nunca lido Platão ou Aristóteles e vai falar assim, ó, eu acho que a gente, já que você está me perguntando, eu acho que a gente veio assim, acho que a gente tem que fazer tal coisa, e eu acho que a gente vai para tal lugar. Então, no quesito cosmovisão, não existe neutralidade. Não tem neutralidade. Eu tenho, querendo ou não é que eu tenha, mas involuntariamente, mas necessariamente eu tenho que assumir uma cosmovisão de vida. Muito, muito bacana você colocar isso, Cleito. A neutralidade é um mito. Não tem como a gente ser neutro. Especialmente nos assuntos mais importantes da vida, não tem como ser neutro. E isso é uma chave para o cristão defender a sua fé. É igual a pessoa falar que não quer fazer uma escolha, né? A partir do momento que ela decide não escolher, ela já tomou uma escolha. A gente existir já é a gente ter que fazer escolhas já aqui.
E não tem como evitar não ter uma coisa. Não, eu não quero ter uma visão de mundo. Não, isso já é uma visão. Não, eu sou relativista. Não existe verdade. Isso já é. Não, a minha filosofia é que eu não tenho filosofia. O Nietzsche era meio que isso aí. O pessoal ficou muito maravilhado com o Nietzsche. Ó, eu sou da filosofia de que não tem filosofia. Ah, é? Então isso é uma filosofia. A filosofia da antifilosofia. Interessante. Perguntando disso por quê? Porque nós estamos falando aqui num podcast que vai ter um alcance gigante. Uhum. E aí, o Alt perguntou aqui a respeito da questão da identidade, a fé cristã e tal. Ele falou que da questão da cosmovisão. E nós temos uma série de jovens que vão para as universidades, Nossa. jovens que estão nas escolas, Sim. que faz um curso, um jovem que pega um ônibus, um jovem que congrega numa igreja, que mora num bairro. Nós somos sociais, né? E nós convivemos com pessoas com diferentes cosmovisões. Isso é verdade. Eu queria que você falasse aqui a respeito os pilares, não sei se é isso, Sim. mas da fé cristã, da cosmovisão cristã, Uhum. né? No sentido de que se existem várias cosmovisões, nós cristãos não estamos isentos disso. Então eu posso, como cristão, sair me sendo adepto de qualquer cosmovisão? Ou existe uma prerrogativa da cosmovisão cristã, né? Para um cristão? É que você falar sobre essa questão para nós. Isso toca a gente todo dia, né? Eu, por exemplo, eu ainda estudo filosofia na Universidade Federal e você vê muita coisa disso o tempo todo, não só em quem faz filosofia, mas quem faz outros cursos. Então, um jovem cristão que, independente aonde ele estudar, e independente dele ir ou não para a universidade, para uma faculdade, não tem como evitar isso aí que você está falando. Você falou em pegar um ônibus. Se você for na padaria para comprar um pão, envolve cosmosão. Por que eu tô nessa fila? Faz sentido fila? Por que fila? Eu vou furar ela. Por que eu não posso furar uma fila? Só para você explicar por que você não pode furar uma fila, isso envolve cosmovisão. E verdade, né? Verdade. É. Que é só verdade sobre a fila. É a verdade sobre a fila. Interessante Quem que inventou esse assunto de fila? Isso é moral? Por que todo mundo se Fila é adapta a moral? isso, né? Um ficar, né? É moral isso? Eu ter que guardar meu lugar? Interessante que o processo de conversão do C.S. Lewis foi bem dentro dessa questão, né? Uhum. Um dia ele se viu numa situação e ele falou: ah, mas isso aqui não é moral, isso aqui é amoral, isso aqui não é justo. E aí ele começa a pensar, mas De onde por veio? quê? De onde veio essas ideias? De onde veio esse senso de Sim. que é moral ou amoral, de que é justo ou injusto? E aí ele começou a fazer essa reflexão e ele entendeu que tudo isso não parte naturalmente da gente. A gente nasce com isso já embutido Sim, no nosso embutido. DNA e vem. Sim. O cristianismo é tão forte nisso aí que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, por 2 vezes ele diz isso. Ele diz que a gente foi costurado. Desde que a gente nasceu, Deus costurou na nossa alma um senso de qualquer coisa e sobre a realidade. Uma pré-cosmovisão, um arcabouço todinho. Paulo diz, por exemplo, lá em Romanos 2,14, que nós já nascemos com a lei moral dentro de nós. Deus costurou na nossa alma a lei moral. Por isso que agora a gente não dá conta de evitar. Olha, o assunto da cosmovisão é inescapável. Um jovem que vai para qualquer lugar, um jovem conectado que vai para qualquer lugar, ele vai lidar com cosmovisões. Teve um autor cristão chamado James Sire, que ele escreveu um livro chamado O Universo ao Lado. Toda vez ao seu lado tem um universo. Uma pessoa é um universo ao seu lado. É uma cosmovisão do seu lado. E a nossa tentativa como cristãos é identificar a cosmovisão filistina, filisteia, babilônica, egípcia, e falar assim, olha, eu sei que você ficou muito tempo nessa cosmovisão. Eu sei que você ficou muito tempo nisso. Mas eu acho que esses são os fundamentos da sua cosmovisão e eles não são suficientes. São insuficientes. Então eu queria te fazer um convite no Salmo. Provar e ver de que o Senhor é bom. O nosso desafio é invadir a seara dos filisteus e incendiar o naturalismo deles. Incendiar o relativismo, o pragmatismo. Incendiar e falar, ó, agora que a sua cosmovisão não dá conta de responder à realidade, provar e ver de que o Senhor é bom. Deus responde à realidade. A visão de mundo cristã responde à realidade. Você falou sobre os pilares da visão de mundo cristão.
é a transcendência, é a crença teísta. Só Deus segura a cosmovisão cristã de pé. Porque muitas vezes a gente não entra nos problemas da filosofia. Isso é até perigoso para muitas pessoas, porque assusta muito. Desde o momento que eu comecei a estudar filosofia, eu percebi buracos cada vez mais fundos na filosofia. Sabe aquela ideia de que você cai num poço? Aí você fala, não, mas o fundo vai chegar. Aí você continua caindo, você fala, mas o fundo já tinha que ter chegado. Aí quando é fé, você até esquece que tem fundo. Os problemas filosóficos são tão sérios, problemas sobre a teoria do conhecimento, sobre a teoria ética, sobre a teoria de qualquer assunto, estética, política também, econômica, filosofia da economia, tudo. Os problemas são tão sérios, Cleito, que a impressão que você tem quando você vai para a filosofia secular e a cosmovisão do mundo, seja ela naturalista, a impressão que você tem é que você está caindo num poço que nunca chega ao fundo. Por isso que Deus amarra o sistema cristão todinho, o teísmo. Porque Deus fornece uma base para a ética, para a política, para a economia, até para a estética. A beleza vai salvar o mundo. Eu sei que eu não sou tão bonito, mas a beleza vai salvar o mundo. Ele é a beleza verdadeira e ele salvará. Então Deus amarra todinho. Deus é a amarra inteira. Deus não é o ponto de chegada. Deus é o ponto de partida da cosmovisão cristã. A revelação, a Bíblia. Essa é a base da cosmovisão cristã. Havendo Deus falado. Hebreus 1. Se Deus falou, eu já tenho uma base. Essa é a base da cosmovisão cristã. Muito bom. Vou fazer já o gancho com o que você está falando. Uhum. A gente vai ver, por exemplo, no movimento moderno, que um dos pilares deles lá é o rompimento com a tradição, né? Uhum. Só que isso é muito sutil. Esse rompimento com a tradição seria mais de ordem estética, mais de ordem técnica, mas a gente viu claramente que isso impactou diretamente também na vida social, nas relações, e a gente vai ver que, por exemplo, Bauman, ele vai trazer o conceito de modernidade líquida, né? Uhum. Que ele vai mostrar sobre a fragilidade das relações humanas, das relações econômicas, relações Sim. de produção e tudo Ele mais. escreve muito esse assunto, Sim. né? E aí ele vai falar sobre as coisas fugazes, né? As coisas que são efêmeras. E a gente vai ver que a gente está vivendo uma sociedade, né, Cleiton, que é a sociedade do instantâneo, a sociedade do descartável, Sim. que é tudo uma consequência de uma construção teórica. Sim. Não tem nada sólido mais. Sim. Firme. E esse processo de fragilização das relações, essa vida maleável como um líquido, assim como o Bauman fala, Sim. qual seria o propósito disso na sociedade? Como que isso impacta diretamente na nossa visão cristã e como a gente deve se comportar? Olha, impacta muito. Teve um pastor, e eu aprendo sempre com esse pastor. Ele já faleceu no ano 2005, o Fred Craddock. Era um grande pregador, né? E o Craddock dizia que a pós-modernidade é a punição pelo descumprimento da modernidade. O que nós hoje chamamos de pós-modernidade é um castigo, uma punição, porque a modernidade prometeu pra gente muita coisa e não cumpriu. A modernidade prometeu que se a gente jogasse fora a tradição, a gente ia ter o progresso. E a gente ganhou 2 guerras mundiais. A modernidade prometeu que se a gente jogasse fora tudo que a Idade Média, a Idade Antiga ensinou sobre os assuntos filosóficos, se a gente jogasse isso e recomeçasse, a gente ia chegar a um denominador comum, e a gente não chegou. Até agora, a gente chegou no relativismo. Então a modernidade não cumpriu nenhuma das promessas dela. O período da modernidade geralmente começa ali na Reforma Protestante, né? É claro que os reformadores não endossaram o que virou a modernidade, o iluminismo. O ápice da modernidade foi o iluminismo. A razão não precisa da revelação. Então é bem diferente do projeto reformado. O projeto reformado é a revelação nos dá a base para a razão. A revelação nos dá a verdade. Esse é a fé que crê. A fé que crê. Esse era o projeto reformado. A fé que pensa. A fé que pensa.
Eu creio para compreender. E eu compreendo para crer. Né? Então tinha uma conexão entre revelação e verdade muito forte. Isso é muito bonito, né, Alt? O movimento protestante não é um movimento de revelação contra a razão, mas é que a revelação é a razão. Ela floresce a razão todinha. Como a modernidade se distanciou disso com o passar do tempo, veio o iluminismo, e aí no iluminismo você já tem uma ideia diferente. A razão autônoma, independente de qualquer revelação sobrenatural sobre algum Deus, ela chega, ela alcança. E essa promessa do iluminismo, a gente está esperando ela há muito tempo e ela nunca foi cumprida. Como essas promessas não foram cumpridas, o credo que vai dizer assim, olha, então é por isso que a gente tem a pós-modernidade, líquida do jeito que é. Não, já que não tem uma narrativa para todo mundo, por que a gente não faz o seguinte, cada um tem sua narrativa? Teve até um homem esse dia que falou, né, isso aqui é uma narrativa, né, isso aqui é uma narrativa da Venezuela, isso aqui é uma narrativa de não sei quem, cada um tem a sua, isso aí é pós-modernismo. Isso é pós-modernismo, Cleiton. Não, você tem a sua verdade, ó, você tem a sua verdade, a gente mudou, né? Não, você tem a sua narrativa, a mídia tem outra narrativa, eu tenho, certo. e tá tudo certo. Eu tenho uma narrativa sobre o que é genocídio, massacre, totalitarismo, mas é a minha narrativa, não é uma verdade pra você. O que eu acho que é totalitário, você não acha que é Parece que totalitário. é uma desistência geral Sim, de se buscar a verdade. se Como buscar. eu não quero partir da verdade que está nas escrituras, Uhum. porque boa parte a nossa estrutura social ela é uma estrutura que tem as bases na Bíblia, né? A nossa Exatamente. Constituição. E São a gente, princípios basilares, né? e a gente olha, as pessoas falam, não, tô abrindo mão então. Cada um fica com a sua verdade, não vamos buscar Isso, mais a isso verdade mesmo. absoluta, porque isso desgasta, leva tempo e requer renúncia. Porque aí eu vou ter que renunciar a minha verdade pela sua, ou pela uma verdade absoluta. Você, por exemplo, é um biólogo. Sim. Até a biologia hoje é ameaçada com essa desconstrução da verdade. Né? Sei que não é muito a nossa pauta aqui, mas é ameaçada. Ah, isso aí que você está dizendo é biologia. Isso aí é narrativa de europeu que estudou biologia. Isso aí não diz quem que eu sou. Cada um é o que quiser. Cada E aí um é o entra uma que questão quiser. que a gente tá, Né? faz parte Perigoso. da pauta, né? Porque se eu não tenho verdade, eu posso criar ideologias, que é um termo muito comum hoje. Sim. Sim. Nossa. Questão das ideologias, né? Então, se eu não tenho uma verdade absoluta, Sim. respeite a minha ideologia. Porque eu tenho uma Isso. ideia do que é a verdade. As Isso é narrativas ideologia, né? as narrativas são ideológicas. Toda narrativa, essa ideia pós-moderna de cada um tem sua narrativa, é isso. Cada um tem sua ideologia, sua ideia própria do que é a coisa. Cosmovisão que o Alt falou mais atrás e a gente conversou, não é ideologia. Cosmovisão Distingue isso. é aí. distinguir, é É bom. importante. É porque assim, muitas vezes quando a gente explica o assunto da cosmovisão, a primeira reação é a gente dizer assim, ah, então cada um tem uma cosmovisão. Cosmovisão não é sobre isso, cada um ter uma. Cosmovisão é um senso mais geral da É a humanidade. percepção, né? É de que a humanidade lê o mundo através de Uma lente. lente. Legal. Esse foi um exemplo que o defensor da fé Vantil disse. Ele disse, ó, todo mundo tem um óculos. É uma metáfora. Então, cosmovisão é como se a gente dissesse que ninguém é neutro, como você colocou, e que todo mundo lê a realidade. Por que, que o ateu olha para a estrela, para a ursa maior, e o cristão olha para a ursa maior e eles têm interpretações diferentes sobre a origem da ursa maior? É porque o fato nunca é puro, você sempre interpreta. Por que, que eu olho para a mesma história do tempo geológico? Eu olho para a mesma história da biologia, eu e o ateu. A gente estuda a mesma biologia, eu e o ateu. Mas por que, que a gente chega a interpretações tão diferentes? É porque, mesmo a biologia, a física, a química, ou qualquer outro fato da realidade, o fato não chega pronto. Quando ele chega até mim, eu interpreto ele. E eu interpreto por causa uma lente. de uma lente. Essa lente se chama pressupostos. Ninguém pode negar o pressuposto. Quando um cientista ele ferve uma água e ele diz, ó, essa água vai ferver a 100 graus Celsius. Aí você pode falar, mas esse fato você interpretou, né? Interpretei. Eu acredito que os meus sentidos me falam alguma coisa da verdade. Você acredita no sentido? Você pressupõe isso?
pressuponho. Eu pressuponho que os meus sentidos me dão a verdade disso. Ah, então você também pressupõe a verdade. Para a gente saber que a água, só o fato de uma água ferver a 100 graus, a gente precisa de um número grande de pressupostos, de até uma cosmovisão completa, para você dizer essa água ferveu. Então, cosmovisão é sobre isso. Ideologia é o fruto de toda a modernidade. Karl Marx também já falava de ideologia. Falava de ópio do povo, né? Inclusive enxergando que o capitalismo é tudo isso, é uma outra ideologia também. Mas enfim, a ideia de ideologia é isso, é uma narrativa particular. E de que essa minha narrativa particular, ela tem que ser valorizada e você tem que respeitar ela, porque ela é a minha narrativa particular e é a minha ideologia. Então é uma ideia diferente de cosmovisão. Cosmovisão é algo mais básico, mais profundo. Os pressupostos. Todo mundo tem um pressuposto. Né? Então é nesse sentido. Eu vinha, acho que ontem, eu estava vindo trabalho, ouvindo um podcast do pastor Hernando Dias Lopes. E ele falava exatamente nesse quesito, né? Nessa questão que você pontuou aí, a respeito dessa questão da percepção, de que forma nós olhamos o mundo, né? E isso até dentro da perspectiva cristã, dentro da cosmovisão cristã, da teologia, nós temos pessoas que têm diferentes visões, né? Até falei para você do livro, né? O pastor Enoque indicou para nós semana passada um livro, Entendes o que lês? E o autor, nas primeiras páginas, ele já dá meio que uma pancada, né? Ele fala, todo mundo que lê a Bíblia com uma lente, tem os seus pressupostos. Olha né? que forte isso. Todo mundo que lê a Bíblia precisa interpretar o texto bíblico. E se não fosse necessário, se não fosse relevante essa questão da interpretação de como nós olhamos o mundo, e isso na perspectiva do mundo cristão, não existiria pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulação. São várias vertentes, né? Dentro de uma mesma cosmovisão, de um sistema que é o sistema cristão, que é o cristianismo, né? Mas sim, o pastor Hernandes falava disso. O mundo inteiro, ele precisa que pessoas olhem para ele, observem os fatos e analisem esses fatos e busquem a verdade. Ele falou, olha, não dá para você viver o mundo, viver a sua vida, os seus dias, ignorando a vida, os fatos, o dia a dia, as coisas. Poxa, mas eu tenho que respeitar, porque é uma ideologia de A, B e C, mas você não pode ignorar os fatos. Sim. A gente não pode se eximir, né? E ele fala, a verdade parte muito disso, né? Então, assim, uma hora tem a ver com uma ideologia. Sim. Eu defendo a minha verdade, mas e os fatos? Eu vou negligenciar e ignorar esses fatos? Isso. Né? Então, é só uma colocação que ele fez a respeito de, às vezes, a gente negocia a verdade só por intenções, né? Essa questão que você falou da interpretação é muito interessante, porque às vezes nós mesmos cristãos não nos aproximamos da Bíblia com esse claro entendimento. Agora eu vou deixar os meus preconceitos de lado e vou ler a Bíblia. Não tem como isso acontecer. Infelizmente ou felizmente não tem como. Não dá para dissociar. O que você pode fazer é, já que não tem como, eu vou perceber o que eu pressuponho e eu vou perceber o meu preconceito. E aí, à luz de saber que eu tenho esse preconceito, e a gente passa a vida toda descobrindo preconceito que a gente tinha, no sentido de coisas preconcebidas que a gente tinha, a gente passa a vida toda descobrindo pressupostos que a gente tinha. A Bíblia é o crivo que testa os nossos pressupostos, a revelação. Mas não tem como se aproximar neutro. A gente criou uma cultura que meio que existe essa aproximação, né? Que é a ideia da caixinha de promessas bíblicas, né? Deixa eu tirar aqui um versículo da palavra de Deus, deixa eu balançar ele, deixa eu ver. Ah, falou isso. Não vou interpretar. Você já está interpretando. Se você leu, você já está interpretando. Né? Essa é a pergunta que Felipe fez, né? Entendes o que lês? Essa pergunta faz sentido. Nós somos seres interpretativos. Porque somos seres cheios de ideias preconcebidas, cheios de pressupostos e temos cosmovisão. Não podemos fugir disso. A neutralidade é um mito. O professor que escreve no quadro, quando você for estudar ciência, seja neutro. Ele está ensinando um mito para você. Para você estudar ciência, a primeira coisa que você não pode ser é neutro. Porque senão você não vira cientista. E aqui eu acho que a gente pode fazer um link bem interessante também com
algumas ideologias que a gente vê por aí que fala que Deus é um ser ditatorial, Uhum. que nós estamos debaixo de um cabresto, mas não é. Se a gente for olhar para o Éden, fazendo um gancho Aham. com isso que você acabou de dizer, a gente vai olhar Deus criando o homem, Uhum. criando Adão, cria macho e fêmea e os chamou de Adão, né? Sim. A gente estava falando agora há pouco sobre Sim. isso. Aham. E a gente vai encontrar Deus colocando Adão para fazer o quê? Dominar sobre os animais terrestres, Sim. aquáticos, dos ares, e colocou para dar nome às espécies. Isso é Deus interpretativo. chamou o Aham. homem para interpretar e para pensar. Não foi Sim. para ser aquele Sim. cabresto, é isso aqui, pronto, sem pensar, sem questionar. Quando a gente interpreta o fato, a gente domina ele. Se eu falo isso aqui é mesa, aí eu dou um nome, eu domino ela. É taxonomia. Ah, isso aqui é um é um suíno, é um palmeirense, né? Né, Cleiton? Nós estamos juntos aí com o suíno aí, né? Mas quando a gente dá nomes, isso aí, você colocou uma questão muito interessante, Alt. Essa taxonomia, essa nomeação que Adão vai fazendo é parte do domínio. A razão faz a gente dominar as coisas. A, a maneira como Deus nos criou para interpretar a realidade nos faz dominar o mundo. Então não tem como fugir, Cleito. O que que você está colocando aí? É que tem pessoas querendo se eximir, né? Não, eu vou me eximir, eu vou passar a vida com a minha ideologia. O que que esses fatos estão dizendo não me interessa. Não tem como a gente passar a vida fugindo. Neutro, que nunca é neutro. Fugindo, que nunca é fuga de verdade. Você tem que encarar os fatos. O que que um cristão faz? É por isso que eu sou muito assim, condescendente, receptivo com o cristianismo, porque não só sou cristão, mas como eu percebo que o cristianismo, o cristão ele enfrenta uma tarefa muito sincera. Tá todo mundo dizendo que é neutro, todo mundo dizendo, não, eu tenho a minha ideologia, e o cristão tá mostrando a cosmovisão dele, dizendo, eu creio nisso, eu interpreto assim. Ele tá dando a cara dele pra briga. O cristão, ele é forçado a ser sincero, porque Deus não nos deixa não ser de outra forma. Então o cristão, ele é forçado a ficar desnudo diante do mundo das ideias e falar, essa é a minha visão de mundo. Enquanto os demais falam, não, eu sou neutro. A neutralidade, ela é um mito que dá a ideia de superioridade. Ah, vocês dois é cristão? Não, eu queria dizer que eu sou neutro nesse assunto. Eu sou superior a vocês. Então esse é o jogo sujo do mundo. Tem uma frase que muitos dizem, né, Cleiton? Ah, mas você é tão inteligente, você se tornou cristão. Aham. Como se isso Sim, como se o cristianismo fosse anulasse você de pensar. Suicídio mental, né? mental, Intelectual. intelectual. Então muitas pessoas enxergam assim o cristianismo, mas é porque o cristão está sendo verdadeiro. Ele está dizendo, eu penso isso, eu interpreto assim. Ó, eu não sou neutro. Ó, Deus me deu a verdade. Ele é o Senhor da verdade. Enquanto o chamado incrédulo ou não cristão está dizendo, não, eu nem acredito nesse negócio, sou neutro, sou superior a você. E assim, você nem vem testar a minha, não. Que eu nem tenho cosmovisão. Você nem vem testar. Interessante. Ele se esconde atrás de um escudo, sabe? É uma cortina de fumaça. Já viu essa expressão? Cortina de fumaça? Infelizmente, Paulo diz que é assim que o não cristão faz. Lá em Romanos 1, ele diz que tendo negado o conhecimento que já tinha de Deus, e essa é a história da humanidade. Os ancestrais dos os nossos ancestrais, tinham um conhecimento verdadeiro de Deus no passado. E eles viraram as costas. E agora, porque eles viraram as costas, diz Paulo em Romanos 1, e eles transformaram a verdade em loucura, a sabedoria em loucura. E dizendo-se sábios, tornaram loucos. Eles começaram a construir escudos, cortinas de fumaça, para fugir da verdade. Então o cristão tem que atravessar essa cortina toda, né, para fazer o convite ao cristianismo. Sensacional. Né? Nós temos uma pergunta, acho que para poder fechar, interessante, mas eu queria fazer uma pergunta aqui. A gente falou dela no bastidor. E eu acho que é uma questão prática para quem está assistindo a gente, né? Nós temos as escrituras. Provavelmente quem está nos assistindo é uma pessoa cristã ou não. Mas o que todas as religiões querem é defender a verdade. E nós dizemos com a Bíblia na mão que nós temos
um livro de um Deus que se revela, um Deus verdadeiro, e que a palavra de Deus é a verdade. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala que o obreiro ele tem que manusear bem a palavra da verdade. Né? Jesus, quando ele se apresenta, João vai falar do 7 eu sou de Jesus, um dos eu sou lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. verdade. Né? Então, na perspectiva bíblica, né? Na perspectiva da fé cristã, como nós, enquanto cristãos, essa pergunta é minha de sinceridade do coração, né? Como nós, enquanto cristãos, como apologetas, né? Temos que nos posicionar na defesa da verdade. Eu tenho um livro, não está aqui na mesa, eu deixei ele no cantinho, o nome do livro é Valentes pela Verdade. Né? E o autor fala lá sobre essa questão, né? De nós nos posicionarmos enquanto combatentes pela verdade. Há pessoas que estão defendendo mentiras, e nós, enquanto pessoas que defendem, pessoas que entendemos que a Bíblia é. Davi, Malu, tá aí, o Valentes pela Verdade. Bom, Valentes pela Verdade. É um livro muito interessante. Ele fala sobre isso, né? Como nós podemos viver anunciando e defendendo as verdades bíblicas. Né? Porque assim, o que eu vou falar é o que eu já ouvi na universidade. Fiz biologia na UFG. Sim. Que a Bíblia é um livro antigo. Ultrapassado. Que é histórico. Né? Que é para um outro povo, é para uma outra região. Mas eu preciso entender que as verdades, você falou uma vez na IBD, lá na nossa igreja, né? Toda verdade é a verdade de Deus. Nesse sentido. Toda verdade, não importa se ela tá sendo falada por Platão ou por Pedro. Toda verdade é verdade de Deus, pertence a Deus. Bacana. Então, como um apologeta que você é, eu queria que você falasse pro jovem que está nos ouvindo hoje. Sim. Na perspectiva da Bíblia, de como ele argumentar defendendo essa verdade, sendo um valente pela verdade. O cristianismo, ele tem uma longa história de defesa da verdade. Já que a gente começou falando no podcast de uma longa história da desconstrução, o cristianismo tem uma longa história de construção. Lá em Timóteo, na carta ao Timóteo, Paulo diz no capítulo 3 que a igreja de Jesus Cristo é o alicerce da verdade. E é por isso que quando a gente estuda a história do cristianismo, a gente tem uma impressão que o cristianismo é muito beligerante, brigador, vingador pela verdade. Porque quando você olha as demais religiões mundiais, elas não se importam em produzir materiais em defesa de uma verdade, nesse nível que o cristão tem. Por exemplo, se você for atrás do budismo, igual eu já fui atrás, não tem assim um interesse realmente assim de construir uma história em defesa da verdade budista. Não tem esse interesse radical extremo como existe no cristianismo. Então a gente é beligerante pela verdade. Né? Das apologéticas do mundo, a maioria esmagadora, se a gente for contabilizar todo o livro que na história da raça humana foi escrito em defesa de uma visão de mundo, de uma fé, de uma religião, a maioria esmagadora vai ser cristã. Por que isso? Porque essa produção assustadora de materiais em defesa do cristianismo, no Ocidente e no Oriente também. Por que esse interesse absurdo de defesa? Porque a gente foi forjado assim. Porque Deus quer, porque nós não temos. Essa é uma coisa estranha sobre a verdade. Quando você encontra ela, não tem como você fugir dela. Você tem que fazer alguma coisa com ela. Ou você joga ela fora, e aí você corta um pedaço da sua alma, né? Você esquece de pensar daquele assunto, porque você jogou fora a verdade. Ou você se compromete com ela ao ponto de morrer por ela. Tem um sacerdote já falecido, chamava Romano Guardini. Esse livro dele está em espanhol, chama A Morte de Sócrates. Ele fala como que foi interessante, porque o Sócrates ele morre bebendo aquela cicuta. Aquela bebida envenenada. Ele podia ou ser exilado, ele podia negar tudo o que ele disse para Atenas, para a cidade, para os atenienses, negar o que ele disse, que estava dando muito incômodo, ou ele podia ser exilado, ou ele podia morrer. E a pena ali era beber um cálice de cicuta, que era um veneno. Ele bebe o cálice de cicuta. E aí tem um livro, Apologia de Sócrates. Ele fala assim, olha, não tem outro jeito. Eu encontrei esse negócio, verdade. E eu não consigo fugir disso. É estranho. É estranho. É estranho, né, Cleiton? Por que esses homens morreram? Um crucificado de cabeça para baixo, o outro degolado, o outro martirizado. Será porque ele estava dizendo uma mentira? Tem até um meme que tá aí circulando na internet, né?
que é os 11 discípulos, né? Judas tinha partido. Mas os 11 falando assim, gente, eu tive uma ideia. Já faz 3 dias que ele tá morto, né? E ainda não ressuscitou. Mas tive uma ideia. A minha ideia é o seguinte, vamos dizer que ele ressuscitou? Aí eles, olha, não é verdade, mas é interessante. Vamos dizer que ele ressuscitou. Não, aí, ué, mas como é que isso vai acabar se a gente dizer que ele ressuscitou? Ué, vamos dizer que ele ressuscitou e vamos ser mortos. Aí eles começam a comemorar. Ou seja, o vídeo é irônico, o meme, né? Não tem jeito de você morrer por algo que você não acredita ser a verdade. É. A verdade gera esse estranhamento. Quando você recebe ela, pode ser o Estado Islâmico nas suas costas. Você não aceita negar a verdade. Eu tive a oportunidade de abrir uma página do seu livro e é o que fala sobre isso, né? O É. livro fala sobre isso. Os discípulos mentiram, e mentiram, e mentiram, e mentiram, e como prêmio eles ganharam a morte. Como isso é possível, Não né? tem Como isso faz lógica. sentido, né? É. Interessante que o Norman Geisler e o Frank Turek, naquele livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu, ele vai falar sobre isso, né? Que as pessoas querem a verdade, Ah, sempre perseguem a verdade. sim. Que é a verdade do cônjuge, que é a verdade dos familiares, que é a verdade do médico, que é a verdade do patrão. Mas quando se trata da moralidade e da fé, eles falam, não, isso aí é a sua verdade, não Não é pra mim. precisa. Por quê? Porque tratar sobre a cosmovisão e a cosmovisão cristã, ela confronta. E as pessoas não querem, como o Cleiton falou agora há pouco, não querem renunciar, não quer quebrar o próprio orgulho e reconhecer seus males, né? E isso é muito forte, porque se o evangelho fosse uma mentira, como algumas ideologias dizem, Não porque tem como. tantas pessoas morreram por causa Sim, de uma mentira, se fosse sim. mentira de verdade? E Aham. por que que a Bíblia registraria tantas pessoas falíveis, pessoas imperfeitas que Sim. pecaram, se querem falar da verdade? E A como as Bíblia, pessoas falam assim, a se Bíblia não fosse uma construiu um mentira, relato lendário. é, Ela sempre mostrou Abraão, levantou Isaac e Jacó e falou: todos eles pecou. Ela nunca pegou a fragilidade deles e jogou debaixo do tapete. sim, Então a Bíblia não parece um livro lendário. Ela falou: ó, Pedro duvidou, João também estava com medo e Tomé até ficou assim, assustado. Mas as mulheres foram as primeiras que viram. As mulheres. Mas aí Marcos diz: mas até eles, quando saíram do sepulcro, estavam com muito medo e não disseram nada a ninguém. Marcos 16. até porque a cultura da época as mulheres não tinham voz, né? Sim. O cristianismo não parece uma construção lendária. O maior apóstolo, o maior pregador de todos os tempos da igreja primitiva era um perseguidor da igreja. Exato. Se fosse O pra ser apóstolo, lendário, né? perfeito, dava pra ser não melhor a podia. história, né? Podia ser melhor a história, né? Ó, ia Mas ser o melhor. perseguidor. O maior apóstolo do cristianismo era o chefe sumo sacerdote do Sinédrio, Caifás. Esse foi o maior apologista. Não, não foi essa a história. A história foi o seguinte: o maior terrorista da igreja que vestia capa preta e saía de capa preta, ele encontrou o homem de branco, né? Caiu do cavalo, literalmente. Caiu do O cavalo. Johnny Cash dizia assim, ó, o Johnny Cash vestia preto, eu tava brincando com o pessoal aqui, ó, eu vim de preto, né, hoje, né? Aí o Johnny Cash, onde ele ia, Johnny Cash era o rei do country na época do Elvis Presley, né? Aí onde ele ia, o pessoal chamava ele de Man in Black, homem de preto. Era paletó preto, sapato preto, calça preta, camisa preta, cabelo preto. Aí o pessoal, Man in Black, ele, ó, eu sei que vocês me chamam assim, homem de preto, mas eu encontrei o homem de branco, igual o apóstolo Paulo. Legal. Então, essa é a história da verdade. O cristianismo tem uma defesa da verdade, das escrituras. Se fosse uma mentira, não se sustentaria por tanto tempo. Não tem como. É uma das partes do argumento para a ressurreição de Jesus Cristo. Tem um defensor chamado William Craig, ele viaja pelo mundo debatendo contra ateus. E tem uns que chegam a tremer quando começa a debater com ele, né? Ele fala, ó, um dos pontos é isso, a ressurreição. E falando sobre verdade, por que que a gente não consegue fugir? A história da tradição sobre a morte de Pedro é que ele estava fugindo de Roma quando Roma começou a massacrar os cristãos que estavam lá. E quando ele fugia, a história da tradição diz que quando ele fugia, ele escutou uma voz que dizia: Covades, para onde você vai? E aí ele falou: não tem como fugir.
porque eu tinha que ajudar mais alguém a escapar. E quando ele volta, ele é pego e morto, da maneira como ele é morto. Só que ele podia escolher a maneira que ele era morto. Ele escolheu uma maneira meio estranha. Ele disse: eu queria ser crucificado de cabeça para baixo. Não parece lendário, né, Alt? É. Parece lendário, Cleiton? Não parece. Um pouco. Mas essa questão, acho que para nós fecharmos, né, o nosso podcast hoje, Alt, é nós entendermos que a palavra de Deus, ela tem um lugar especial, né, na igreja. Sim. Ela tem um lugar especial na vida do cristão. E ela deve ser vista, lida. Deus manda Josué não só ler, mas meditar, meditada, entendendo que ela é a verdade. Uhum. Isso quer dizer, eu não posso querer meias verdades, eu não posso procurar na Bíblia soluções para questões urgentes da minha vida. Eu preciso entender que a Bíblia é a verdade e que às vezes ela vai me confrontar, né? Às vezes ela vai me consolar, vai me exortar, mas na grande maioria das vezes ela vai me fazer refletir sobre a minha vida de modo geral, né? Então, assim, colocar, quando nós falamos aqui sobre a questão da discussão da verdade, é óbvio que por trás dessa lente, desse título, nós estamos falando da defesa das Escrituras, né? Da palavra de Deus, né? Que é a verdade. Então, assim, agradecer pela oportunidade, né, Johnny, de falar sobre esses assuntos. Prazer estar sempre aqui. Obrigado, Cleiton. Alt. Se quiser fazer suas considerações finais aí. Bom, só complementando o que você disse, entender também que as escrituras, como ela está em nossa mão hoje, não foi sempre assim, né? Foram longos e longos séculos de escritos de pergaminhos que se complementaram, foram coerentes do começo ao fim, de pessoas que nunca se viram, que nunca conversaram, de gerações distintas, e que tudo conflui para uma verdade, que é Deus, que é Jesus, o Espírito Santo. Entender que de Gênesis a Apocalipse, esse apanhado de pergaminhos que hoje a gente tem em formato de Bíblia é a verdade desde antes da fundação do mundo. Essa é a nossa cosmovisão. Essa é Havendo Deus falado. É havendo Deus falado. Pelos pais e pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho amado, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Essa é a base. É sobre isso. A Bíblia é a nossa regra de fé. É a palavra de Deus, é a voz de Deus. E foi uma honra a gente estar aqui juntos em mais esse podcast. Com certeza a gente vai encerrar esse podcast aqui com uma pitadinha de quero mais. Em breve a gente vai estar gravando mais um podcast. Cleiton. Maravilha. Pastor Johnny, suas considerações finais. Eu sempre agradeço vocês pelo convite, todos os jovens conectados de Campinas, jovens fortes, conectados. Eu fico muito feliz pela direção da nossa juventude, pastor Biramar, que é sempre um amigo, pela vida de vocês, que sempre apoiam esse ministério. E eu me sinto muito feliz de fazer parte. Tamo junto, vamos fazer parte disso. Top, legal. O privilégio é nosso ter você aqui conosco, pastor Johnny. Agradecer ao pastor Biramar que nos oportuniza, né, de estarmos aqui hoje sentado nessa mesa de peso, falando sobre esse assunto tão relevante, né. Agradecer também aqui o Davi, que está aqui nos bastidores, a Malu, que nos ajuda aqui no podcast. E nós queremos, antes de encerrar, também agradecer os nossos patrocinadores, né. Nós temos empresários, cristãos, pessoas que têm investido no reino, né, para que tudo isso aqui aconteça, para que o podcast seja gravado, para que o trabalho dos jovens conectados no campo de Campinas ganhe a dimensão que tem ganhado, né. Eu sempre costumo dizer isso no trabalho que eu faço lá na Regional 4. Ninguém faz nada sozinho, né? Deus sempre levanta pessoas para segurar nossos braços enquanto a gente está ali diante das batalhas. Então a gente quer agradecer, primeiramente aqui a Bent Store, que nos patrocina, né? O Alessandro aí, que vende roupa masculina. Pensa nas camisas top. O Johnny usa, né? É top. Eu gosto de usar a Bent Store. É bom demais. Tem a camisa Lagola Padre, que gosta do xadrez, né? Você que não conhece ainda, segue lá no Instagram, né? Bent Store, moda masculina. Agradecer também a Marta Valadares, já é moda feminina, né? Então você vai vestir Bent Store, vai e veste sua esposa, Marta Valadares. Esposa, namorada. Namorada. Então a Marta Valadares também nos apoia, é daqui da sede, né? É alguém que investe aí. Siga lá no Instagram. Então, @Marta Valadares com 2 S no final. Agradecer também a Ângulo Brasil, corretora de seguros, que trabalha com seguros, né, para toda a família, empresarial. Você que tem interesse, procure. Siga também no Instagram. Se você quiser ligar, tem lá o WhatsApp, né? Procure e faça o plano de saúde da sua família, do seu filho, né, da sua empresa, do seu funcionário. Corra atrás aí, entre em contato com a Ângulo Brasil.
Agradecer também a Fac Unicamps, a Faculdade dos Jovens Conectados, posso dizer. Parceirona. É uma parceirona dos Jovens Parceira. Conectados. Você que quer estudar na Fac Unicamps, chegar lá dizendo que você ouviu aqui no podcast, você vai ganhar um desconto na sua matrícula, nas Ainda ganha mensalidades. desconto Ganha ainda? desconto, ganha desconto. Aí é bom. Então, entra no site, né? Veja lá tem administração, estética, farmácia, ciências contábeis, nutrição, direito, odontologia, educação, pedagogia. Curso para todos os gostos, né? Todas as vocações. Várias cosmovisões. né? Fac Unicamps. Temos também aí a Que Sabor Açaí, da nossa amiga Dieula, que é fruto de um trabalho de Jovens Conectados. Ela tem um testemunho lindo, né, com Jovens Conectados. Então você que é aí da região do setor sudoeste ou de qualquer região, eles entregam, né? Coisa linda, né? Exatamente. Hoje tem aí o... Eles entregam também. tem entrega. Então siga lá no Instagram, Que Sabor Açaí Oficial. Começou O açaí pequeno e se tornou um mais gigante. top Ficou gigante. de Goiânia. Top. Minha esposa trabalha lá pertinho. Aí se eu não passar lá e comprar um açaí pra ela Tem quando que- eu vou buscar ela no serviço, Tem tem que levar, enrolado. não. Melhor açaí de Goiânia. Dreamwave Music Store. A Dreamwave também é de um amigo nosso aqui da sede, né? Ricardo, que é um parceiro. E aí você tá aí na sua igreja, você que é músico, né? Quer trocar as cordas dessa guitarra, do violão, comprar uma baqueta, mexer no som da sua igreja, fazer um projeto. Entre em contato com o pessoal da Dreamwave, eles têm loja no Portal Shopping, no Goiânia Shopping, né? E alguém nosso aqui também do Campo de Campinas. E por último, aqui mais ou menos importante, a iGreen, né? Que é do nosso amigo Andrei, que é dos Jovens Conectados. Você quer comprar película, capinha, trocar seu smartphone, né? Seu iPhone, comprar um fone de ouvido, enfim. Qualquer equipamento desse voltados aí para Apple, né? E celulares também de outras marcas, você pode procurar a iGreen Ports, que fica ali no Camelódromo próximo ao terminal Praça A. Então tá aí os nossos patrocinadores, um abraço para todos, nosso agradecimento para todos. E é isso, né? Encerramos aqui então mais É um isso aí. podcast. Valeu, Pode obrigado. conectar. É Até isso mais. aí. Reforçando mais uma vez, se você ainda não segue o canal, segue aí, ativa o sininho, curte, compartilha e muito obrigado pela parceria, pela companhia. Pastor Johnny, tamo junto.